Bom, pessoal, boa tarde. A gente está aqui hoje para mais um Cargo Chronicles, né? A gente vai falar um pouquinho aqui dos comparativos do primeiro trimestre de 2026 contra o primeiro trimestre de 2025, né? Isso está em linha com os reportes que a gente solta para o mercado. E hoje a gente tem um convidado conosco aqui, que é o Dr. Sérgio, professor Sérgio, né? Ali, um pouquinho mais para frente, a gente vai falar do currículo dele, onde a experiência dele conecta com o nosso webinar aqui, com o nosso Cargo Chronicles. Então, seja bem-vindo, professor, é um prazer recebê-lo aqui. E acho que a gente tem boas figurinhas aí para trocar, tem bastante coisa legal para conversar, para trazer sobre riscos, sobre o cenário global de transporte, riscos diversos na cadeia logística, né? Então, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Maravilha. E começando, então, falando um pouquinho aqui do nosso reporte do primeiro trimestre de 2026, quando a gente olha para a análise espacial do roubo de carga, a mensagem que fica né, a distribuição de roubo de carga no primeiro trimestre de 2026, ela permaneceu consistente com o que aconteceu em 25. Então, você não tem mudanças significativas quando a gente separa em quadrantes ali o país para fazer a análise de roubo de carga, né? Então, o quarto quadrante, que é sul, sudeste e parte do centro-oeste, continua representando mais de 90% dos incidentes, um pequeno aumento de 0,8 pontos percentuais, né? O primeiro quadrante, principalmente no Nordeste, representou 7,7% dos casos, com uma pequena diminuição, enquanto o segundo e o terceiro quadrante continuam com participação mínima nessa distribuição espacial da questão do roubo de cargas. Quando a gente olha para essa análise, a gente percebe, então, uma concentração de 97%, quase 98%, entre Sudeste, Nordeste e Sul do país, né? E a região Sudeste registrando um crescimento de 3,9% do roubo de carga. De novo, gente, aqui a gente só está fazendo um passado do que vocês vão ver ou do que vocês já estão vendo no nosso relatório trimestral de roubo de cargas. Então, quem quiser mais detalhes, o relatório está muito mais completo do que o que a gente vai passar aqui, né? Quando nós olhamos para as entidades com maior índice de roubo de carga, a gente tem um crescimento de 10% ali no Rio de Janeiro, quando comparado com o ano anterior, e uma redução no estado de São Paulo, né? E quando a gente olha para o Sudeste, Sul, com toda essa intensidade do roubo de carga, com todo esse volume do roubo de carga, porque a gente está falando dos principais centros econômicos do país. Então, como você tem uma atividade de movimento de carga muito grande, é natural que a atividade criminosa tenha mais oportunidade nessas regiões, né? Quando a gente olha para a análise temporal, também não tem mudança significativa quando comparado com o ano anterior, com o mesmo período do ano anterior. A gente continua tendo ali de segunda a sexta-feira a grande incidência de roubo de carga. Quando a gente fala de horário em que esse roubo acontece, aí a gente tem uma mudança acontecendo ali dos roubos que aconteciam de madrugada, uma redução em 2026, quando comparado com o primeiro trimestre de 2025, e um crescimento em 2026 dos roubos que aconteciam das 6 da manhã ao meio-dia, né? Então, ali a gente percebe uma mudança um pouco no comportamento de roubo de carga, né? E um crescimento também em 26 dos roubos que acontecem do meio-dia às 6 e das 18 às 24, né? Tudo isso muito impulsionado aí pela questão do e-commerce, pela questão do avançar das entregas em áreas urbanas, né? Então, tudo isso faz com que se movimente um pouco o horário de maior incidência dos eventos de roubo de carga. Quando a gente fala de tipo de produtos, a gente continua encabeçando aí alimentos e bebidas em primeiro lugar, embora uma queda pequena aí no volume de um ano para o outro, veículos e autopeças em segundo lugar, nos mesmos modelos que aconteceu
em 2025, no primeiro trimestre, embora um crescimento também pequeno, de um ano para o outro, e diversos crescendo também em relação ao ano anterior. De novo, diversos, a gente está falando de cargas fracionadas, e aí quando a gente pega e-commerce, quando a gente pega operações de cargas mistas, serviços de encomenda, essa é uma das razões porque o diversos cresce, né? Porque a gente está falando de vários produtos no mesmo carregamento. Quem também cresce um pouquinho são os roubos de casa e jardim, né? Que vai estar ali dentro, eletrodomésticos, imóveis, se destacando como alvos de alta demanda. Quando a gente vai falar de tipo de evento, de atividade criminosa, a gente continua com o roubo de carga despontando, muito à frente dos demais, né? Só que com uma queda em relação ao ano anterior. E aí essa queda acaba sendo absorvida pelo crescimento nos furtos. Então, quando a gente compara furtos no primeiro trimestre de 2025 versus o primeiro trimestre de 2026, os furtos cresceram consideravelmente, né? Roubo às instalações, invasões de depósito caíram e fraude. A fraude aqui ela é definida como envolvimento de funcionários e terceiros que facilitam acesso à carga. E a fraude é categorizada pela questão formal da coisa, quando você tem a comprovação de que houve a participação de alguém interno. Mas a gente não pode esquecer que há um cuidado muito grande sobre informação aqui, porque um roubo de carga, um furto de carga, ele não acontece sem informação. Ninguém rouba aquilo que não sabe que existe. Então, de alguma maneira, você teve um vazamento de informação, só que ele não foi, de fato, identificado durante o curso investigativo ou processual. Então, esse é o único ponto da fraude para deixar claro aqui. Aqui é o que efetivamente tiveram pessoas identificadas que fizeram parte do processo como participando dessa fraude. Mas ficou à parte sobre a questão da segurança das informações, que é talvez o ativo mais valioso aí quando a gente está falando de prevenção a roubo de cargas, né? O spotlight desse Q1 é para roubo de farmacêuticos, né? No primeiro trimestre, o roubo de farmacêuticos representou 3,3% de todos os incidentes a nível nacional, com uma concentração geográfica desse risco, 85% dele, basicamente em São Paulo, né? E a infraestrutura rodoviária desempenhando um papel crítico nesses eventos, porque 40% de todos os roubos de farmacêuticos, eles estavam nas principais rotas aí, BR-381, SP-348, BR-277, BR-116 e a SP-330. Então, 40% dos eventos ocorreram nessas 5 rodovias. Então, vai um ponto de atenção muito sério aí para o pessoal do farmacêutico em relação a essas rodovias. Ainda no roubo de farmacêuticos, como a gente falou, São Paulo foi a entidade da federação com maior índice de roubos, seguida do Rio de Janeiro e Paraná, mas muito abaixo de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, né? A BR-381 e a SP-348 despontando como as rodovias de maior risco, né? O horário, principalmente ali entre 6 da manhã e 6 da tarde, que concentra mais de 70% de todos os eventos de roubo de carga. E os dias da semana com maior incidência foram terça, quarta e quinta. Então, esses foram os dias da semana onde despontou o roubo de carga de farmacêuticos. E com um olhar muito sério ali para o sábado, né? Porque o sábado ele não está nos que mais despontaram, mas ele está com 10% também das incidências de roubo de carga, né? Bom, agora a gente tinha usualmente a sessão de perguntas, a gente vai deixar ela para o fim, mas como a gente recebeu 3 perguntas adiantado, a gente vai responder essas perguntas agora, né? Então, o Laércio pergunta quais práticas têm se demonstrado mais eficientes na prevenção a roubo de carga. Veja, nos moldes do que a gente comentou nos eventos anteriores,
cada doença tem o seu remédio, o seu tratamento específico, e o roubo de carga ele não é diferente, né? Então, o que tem se mostrado mais eficiente na prevenção ao roubo de carga é uma análise minuciosa, baseada em inteligência, baseada em estatísticas, para que a gente possa fazer uma previsão do que vem para frente e, consequentemente, gerar as medidas para evitar, né? Então, se você tem uma operação de distribuição no Rio de Janeiro, o que é eficiente para o Rio de Janeiro vai ser completamente diferente do que vai ser eficiente para roubo de medicamentos, que é o que a gente citou agora há pouco numa rodovia. Então, o uso da inteligência, o uso dos números, os estudos estatísticos é o que deve balizar todos os gastos de segurança e todas as estratégias de segurança. Porque é isso que efetivamente vai trazer a redução sem trazer um custo exorbitante para a proteção, né? Tem áreas que você não tem sinal, você vai ter problema com tecnologia, então a tecnologia nem sempre vai ser a solução para aquela área. Tem áreas que você pode utilizar a escolta armada, mas ela vira um custo desnecessário, porque o modus operandi de determinada quadrilha em determinada região não aponta para aquilo. Então, para ter um controle onde você maximiza a eficiência e minimiza gastos, os estudos, a inteligência, ela é a arma mais segura para lidar com isso, sem sombra de dúvidas, tá? A segunda pergunta que a gente tem... Só um minuto que ela não está aparecendo para mim ainda aqui. Não apareceu. Só um minuto, gente. Aqui. Marcos perguntou: como ter dados atualizados e precisos de registros de roubo de carga no Brasil? Como devemos e como fazer com que tenhamos mais acuracidade destes dados? Então, o Marcos ele pergunta sobre a obtenção de dados atualizados e precisos no Brasil. Veja, infelizmente não tem uma receita simples para isso, né? Você vai ter as secretarias de segurança disponibilizando esses dados, muitas vezes com réguas que não são semelhantes, muitas vezes os roubos, principalmente na área de carga, tipificados de maneira não tão precisa, né? Delegacias que vão falar que o roubo de carga é acima de determinado valor, ou secretarias de segurança que vão utilizar réguas baseada em valores e não efetivamente na tipificação penal daquela questão. Então, nós hoje na Overhaul, nós temos várias fontes de pesquisa no mercado, fontes que nós compramos no mercado, fontes de segurança, de secretarias de segurança pública, dados trocados com grandes indústrias e seguradoras do mercado que vão compor a nossa base. E por trás de tudo isso, validações estatísticas, né? Quando eu digo validações estatísticas, existem formas para que você amplifique os dados, garantindo a confiabilidade deles. Isso é ciência, né? Então, nós temos dentro do nosso grupo de análise de dados, cientistas de dados que vão fazer esses estudos, que vão garantir que o que eles receberam não estão em duplicidade, que o que eles receberam condiz com aquele relato, independente da tipificação do boletim de ocorrência ou do dado em si. Então, é feito todo um aprofundamento nessas análises e colocado em matrizes estatísticas para garantir essa confiabilidade. Resumo da ópera, não é tão simples ter esses dados, né? Que nem eu disse para vocês, nós temos hoje uma equipe de inteligência no México que é responsável por isso. Então, a gente tem lá uma doutora em criminologia, a gente tem mestres e doutores em estatística, a gente tem cientistas de dados para que eles consigam consolidar tudo isso, porque, infelizmente, no Brasil você não tem uma fonte que você consiga utilizar com segurança e dizer que aquela fonte representa o todo e não uma particularidade específica de uma empresa, né? E nós, através dessa coleta de dados que fazemos globalmente, dos critérios utilizados estatisticamente, a gente consegue dizer que os nossos dados representam o que acontece no Brasil realmente. Então, a gente consegue garantir a acuracidade dos dados de tudo aquilo que a gente reporta.
Mas é isso, né? Não existe uma resposta aí simplista da coisa que vá dizer para nós, ou uma fonte que a gente consiga pegar isso sem ter muito trabalho de garimpo por trás para fazer com que aquilo represente realmente a realidade de roubo de carga no país. A próxima pergunta é sobre uma migração consistente dos roubos para novas regiões. O que está puxando esse movimento? Além do mais, quais mudanças recentes no padrão de atuação das quadrilhas mais chamaram a atenção? Legal. Vamos lá, então, quanto à migração consistente dos roubos de carga para as novas regiões. Conforme a gente falou no começo, quando a gente pensa no Brasil em quadrantes, a gente percebe que a distribuição nacional do roubo de carga, ela teve igual no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Então, olhando períodos iguais, a gente não percebe uma migração. O que não quer dizer que não haja uma migração quando a gente pensa numa análise espacial com uma capilaridade maior, ou seja, que não há migrações entre cidades, por exemplo, a exemplo do que aconteceu entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? No reporte que a gente passa, a gente tem esses números das cidades com maior índice de roubo e a gente tem separado pelos quadrantes também, para que seja possível identificar. Ainda é cedo para falar numa migração consistente. Tá? Então, vamos esperar o que acontece agora no segundo quarter para a gente poder dizer qual a consistência dessa variação existente entre São Paulo e Rio de Janeiro. A gente está de olho nessa questão, a gente analisa esses dados mês a mês, a gente tem a resposta mês a mês, embora o reporte saia só trimestralmente, justamente para que a gente possa entender as movimentações que acontecem nos números de roubo de carga e, de novo, através de inteligência, a gente conseguir produzir as melhores soluções para isso. A segunda parte da pergunta, além do mais, quais mudanças recentes no padrão de atuação das quadrilhas mais chamaram atenção? Vamos lá, o que mais chama atenção hoje em dia nos roubos, especialmente de alto valor agregado, é a forma como as quadrilhas vêm agindo. O roubo está acontecendo dentro das regras de gerenciamento de risco, né? Então, aquela história de alerta, de abertura de porta, parada indevida, desvio de rota, isso tem deixado de acontecer. Então, o roubo vem acontecendo de maneira a retardar a identificação dele. E quando você retarda a identificação, você retarda a reação significativamente, né? Então, mais do que nunca, medidas de segurança novas e uso de tecnologia precisa ser desenhado. Né, pontos de parada segura, provas de vida, biometrias faciais que permitam identificar mudança no padrão comportamental, aliados ao uso de inteligências artificiais, mais do que nunca são necessárias no combate ao roubo de carga. Numa carga em trânsito, não dá mais para um operador de monitoramento utilizar o último alerta que ele recebeu, os 3 últimos alertas que ele recebeu para tomar uma decisão. Aqui na Overhaul, por exemplo, a gente desenvolveu uma plataforma de inteligência artificial que consegue, em tempo real, cruzar todas as informações da viagem com o nosso mapeamento de risco, informações de atuações de quadrilha e analisar tudo isso contra plano de gerenciamento de risco e voltar para o operador com o risco adequado daquela situação e a sugestão de medida que deve ser adotada. Tudo isso baseado em IA generativa, né? Que é justamente para que você consiga ter uma visão analítica muito rápido daquela viagem, para identificar uma mudança num padrão de comportamento e que essa mudança no padrão de comportamento seja o estopim, seja o início do plano de reação, né? Justamente porque as quadrilhas, elas vêm se preparando, as quadrilhas, elas se estruturam porque elas não querem conflito, né? Elas não querem combate, elas querem sair de lá com o que elas roubaram. Então, elas vêm se adequando, vão sempre se adequando nesse sentido, né? Aliás, falando em inteligência artificial, aqui no Overhaul a gente tem uma frente global para discussão sobre o aprimoramento do uso das inteligências artificiais na empresa e no mercado para os nossos clientes, né? Esse projeto é um projeto bem legal, ele conta com a participação dos times de todas as localidades onde a gente opera, né? México, Estados Unidos, China, Praga, Irlanda, Brasil, África do Sul, enfim, né? Todo mundo, todas as afiliadas da empresa estão no mesmo projeto, que é justamente para a gente entender as diversas inteligências que existem
no globo, né? A gente acaba tendo notícia aí das que chegam no Brasil, mas tem coisa muito mais avançada circulando pelo mundo. E aí, quando a gente tem um time multinacional dessa forma, com essa discussão, isso amplia bastante o poder de captação dessas inteligências e o resultado que elas podem trazer, né? Para quem viu o começo da nossa webinar, tinha lá o calendário das próximas webinars que a gente vai ter em outros países. Então, fiquem à vontade para se cadastrar. Quem quer saber, ver essa mesma reunião, uma da perspectiva do México ou de outro país, para entender como funciona o roubo de carga lá, quais são os highlights, está aí na tela para vocês. Todos são convidadíssimos a participar disso. É bem legal a gente entender o que tem em outro país versus o que tem no nosso, né? E aproveitando esse gancho, eu vou falar um pouquinho do nosso convidado que está aqui comigo na sala hoje, que é o professor doutor Sérgio. E por que a gente escolheu esse convidado, né? Como eu disse, a gente tem uma capacidade global na prestação de serviço de visibilidade logística, segurança, cadeia de frios e serviço de inteligência com foco nessas 3 áreas que eu citei, né? E a ideia foi trazer alguém que a experiência fosse de encontro com essa capacidade, né? Hoje, na Overhaul, professor, a gente monitora a carga entre origens e destinos de mais de 170 países e a gente tem sob a nossa responsabilidade mais de 1,1 trilhão de dólares em cargas monitoradas em todo o globo, né? Então, professor, agradeço mais uma vez a tua presença hoje. Vou passar a palavra para o professor, porque hoje a gente segue deixando de lado um pouquinho do Brasil agora que a gente falou, mas sem deixar de lado, para a gente falar de operações cross-border, para a gente falar de OEA, para a gente falar um pouquinho aí, além das divisas brasileiras, o que a gente pode ganhar com controle, com gerenciamento de risco, com visibilidade logística, enfim. Mais uma vez, obrigado, professor, seja bem-vindo e a palavra está com o senhor. Obrigado. Eu agradeço aí o convite, eu acho que vai ser uma oportunidade de alertar pessoal, a audiência e entender um pouco mais a partir da nossa perspectiva do Brasil, o que se espera fora daqui. Mais do que falar de lá, vamos falar do que se espera nossos procedimentos de GR, que estão consolidados, né, em termos de procedimentos, vocês que estão muito inseridos nesse mercado global. Eu comentei contigo que eu conheço antes de existir o nome Overhaul, quando chegaram aqui no início desse século, as bases de dados, né, conhecido como FreightWatch. FreightWatch, isso aí. E ainda era no Rio de Janeiro, então eu conheço esse processo do levantamento de dados e isso é importante. Depois um incentivo aqui no sindicato, o local de São Paulo, para tentar consolidar esses dados. E como você mesmo percebe, continuamos ainda sem esse elemento fundamental. Então, cabe hoje, com os instrumentos que vocês estão usando, particularmente, IA, fazer esse arranjo, porque realmente é uma das maiores dificuldades que se tem para a tomada de decisão em gerenciamento de risco são os dados. E é a base de trabalho de tudo. E por isso que eu vou destacar os 7 primeiros slides aí rapidamente, né? Pode passar lá o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 7º slide, assim, só para eu pontuar, só para a gente lembrar do que trata a Overhaul, para dar o salto aonde a gente quer chegar, né? Deixa eu ver aqui. Não, o primeiro, basicamente, os dados em tempo real para fins de risk management. Então, essa questão de entender o que se trata o ambiente informacional que está embutido na Overhaul é o ponto que me atraiu estar aqui com vocês hoje. Segunda questão, você vê, é uma questão de controles lá dentro do escritório. É o primeiro. Vai para o primeiro slide. O primeiro slide, é o primeiro. Lá em cima, não, é o primeiro do primeiro. É aquele top lá, Overhaul. Esse aqui? Não, mais em cima. Você cortou o restante? Eu acho que não estão os outros 3 que eram da Overhaul, não. Não, é no 7, mas tudo bem. Vamos começar daqui, então. Segunda questão é a questão dos acompanhamentos da cadeia de suprimento, né? A terceira questão
o controle não só da cadeia, mas dos produtos, das mercadorias, né? Sobre as condições que elas estão, né? Seja elas no momento do embarque, seja elas em trânsito, né? O que trata disso? E quais os padrões que vamos estabelecer com relação ao controle? Tudo isso foi contado por você sob a ótica do roubo de carga. Sim. O que é o OEA, enfim, né? Do que se trata? Ele se trata do controle dessas mercadorias e, particularmente, das mercadorias, das condições que elas estão, ao longo de toda a cadeia logística, segundo um protocolo, né? Então, tem lá a ideia de que qualquer lugar, em qualquer momento, né, está sob controle. E, bom, o gerenciamento de risco aplicado ao OEA, ele agrega valor no sentido de que as empresas de gerenciamento de risco, as empresas que prestam serviço, hoje elas já estão sendo demandadas, certamente, das exigências do padrão OEA. E aí basta olhar lá os requisitos que foram criados para o Brasil e vocês perceberam que existem 2 programas. O programa OEA Conformidade, dizem que é um só, né? O OEA Conformidade e o OEA Segurança. O OEA Conformidade sofreu até uma mudança muito recente aí sobre condições de tarifa, de ganhos em relação a benefícios tributários e fiscais. E, basicamente, esses ganhos, eles, na verdade, eles são acréscimo daquilo que é o foco principal hoje da aduana brasileira, que é o controle aduaneiro. A questão é, eu não vou tratar aqui deste programa OEA sob o aspecto aduaneiro. Por quê? Nós estamos falando do resto da cadeia, que é muito mais importante. Então, o programa que trata do OEA Segurança, ou chamado OEA Segurança, ele é muito mais relevante para quem opera, porque ele precisa, é aí que se agrega valor nos processos de gerenciamento de onde se casam os processos de gerenciamento de risco do que já se pratica para o desvio de carga. Até mesmo o levantamento dos pontos em que há, por exemplo, se comentou muito da fraude. Está muito conectado esse programa à intromissão de agentes internos ou externos na contaminação de carga. E agora, é o único processo que fica diferente. Ao invés de eu subtrair, eu estou falando de como interagir na contaminação. Então, é um serviço agregado. E tem que se criar os indicadores. Queria que você voltasse lá no slide da sequência ali, do meu currículo. Um acima. Aí. Pessoal, esse é o meu currículo, vocês podem me encontrar no LinkedIn, e basicamente é o seguinte, todo o meu caminho, e está no próximo slide, meu caminho começa em trato de GR a partir de 2004 aqui, mas a logística, para mim, começa em 98. Então, esse slide que eu vou ter eu não gosto de começar no século passado, mas o fato que eu comecei com logística de última milha. Até porque denuncia idade, né? Não, pior que é o século retrasado, né? É complicado. O século passado é complicado. Então, nós fomos lá, no século passado, logo que eu entrei nesse processo de conhecer o que é a logística, eu comecei em logística de última milha, comecei em courier, né? Na verdade, eu escrevi sobre isso em 1998, a logística aplicada ao comércio eletrônico. Em 98, 95 chegou a internet no Brasil. Por quê? Porque eu já trabalhava com logística expressa no transporte internacional, no desembaraço aduaneiro de remessa expressa. Não está aqui, mas isso para vocês entenderem que pontua toda a minha jornada que vai acontecer quando eu venho para a Penske, que aí sim, em 2004, a gente implementa ou começa a estabelecer o uso de celulares. A primeira operação a utilizar celulares foi a da Penske, no Brasil. E ela permite tudo isso que vocês fazem hoje. Controle de janelas de tempo, você hoje tem uma permissão de fazer toda uma questão de roteirização, de controle aonde você pode ou não acionar os elementos que estão embarcados no veículo. Então, todos esses alvos que vocês localizam lá só foi permitido porque se embarcou. Hoje não, hoje nós já temos também tecnologia satelital que permite isso, mas naquela época a satelital não permitia. E aí o que acontece? Nessa questão da interação dessas duas experiências, seja do meu conhecimento de última milha, detalhe, era no Rio de Janeiro. Então, para o pessoal já entender
que nós estávamos em condições adversas, naquele cenário que vocês mais falaram, eu era o gerente de logística e depois gerente comercial de uma operação de logística que começou a trazer material de valor agregado via correio privado, que é o que vocês estão vendo hoje. O que é um operador logístico de remessa express? Nós fazíamos isso em 1995 a 2000, com os elementos que tínhamos de tecnologia, aquela coisa muito desenvolvida do fax, do pager, né? Tudo aquilo era muito utilizado para controle logístico, principalmente processos. E também tínhamos perda, né? E aí a gente tinha que trabalhar, primeiro que começou-se a utilizar esse tipo de operação para importação de produtos pessoais, né? Que é o estamos discutindo, agora até diminuiu o valor, né? Para 500 era $1.000, naquela época hoje é 500. Estamos limitados, né? Então até diminuiu o risco, mas nós tínhamos um risco maior. Imagine naquela época, $1.000, estou falando de mais de 30 anos, imagina o valor que nós transportávamos uma motocicleta. É isso que vocês têm que compreender, que o jogo era pouco... Claro, a violência era menor, o roubo era menor, porém, o volume também já estava crescendo. E aí, com essa eficiência que a gente desenvolveu nesse processo, né, de criar uma rede nacional de distribuição a partir dessas operações internacionais e vindo aqui implantar o gerenciamento de risco na Penske, eu estava terminando o meu mestrado nessa época, fiz o MBA falando sobre remessa expressa, e eu estava fazendo um mestrado para montar um software para fazer o gerenciamento das remessas expressas. Bom, no final fiz sobre gestão de portuárias, seleção de portos, e na COP, já com a experiência que eu tinha tido um ano aqui na Penske, implantando o gerenciamento de risco com essas características que eu comentei com vocês, e criamos o PGR, que durou uns 10 anos, né? Eu acho que o pessoal que acompanha essa época sabe, virou um padrão no mercado. Aquele PGR da Penske é exatamente o que se usou durante 10 anos e que não tem nada a ver, porque ele tem que estar customizado. E as pessoas foram meio que aproveitando aquele modelo, o que cria uma ineficiência logística para determinadas operações. Funcionaria, por exemplo, para remédios, para eletrônicos, mas raramente para uma carga mais combinada de menor valor agregado, o custo de gerenciamento disso ficava inviável. Isso durou 10 anos, que eu fiquei surpreso. E o que acontece é que, ao longo desse processo, a gente também desenhou, então, incluímos o gerenciamento disso como elemento de tomada de decisão dentro de cadeias logísticas seguras ou de seleção de portos. Então, essa história de como é que a gente seleciona local adequado e qual é o critério. Nessa minha pesquisa, naquela época, eu fui com aquela conversa de logística, né? Poxa, como é que eu seleciono um porto? Todas as perguntas voltadas para qual a eficiência desse porto. Nós estamos falando de Porto Seco também, tá? O que hoje se chama Porto Seco. Era EAD, vocês ainda encontram esses nomes por aí. Eu fui naquela vibe total, e quais foram as respostas? As respostas eu preciso de segurança. Falei, caramba, que coisa! Eu estou procurando eficiência, ele quer que o cliente disse, eu quero segurança. Então, primeiro, atenção. E segurança, para mim, se chama gerenciamento de risco, né? E aí, nessa ideia, a gente foi montando os frameworks para capacitar as pessoas, para me capacitar, né? E aí eu descobri também que tínhamos uma necessidade de formar profissionais, que também não havia. Então, criamos esse ambiente, como eu tinha sido professor da Fundação Getúlio Vargas, em logística, me pediram para montar um programa para o gerenciamento de risco. A gente montou isso em 2009, implantamos isso na FGV, a partir de um pedido, inclusive hoje está na Escola de Seguros, é um programa de pós-graduação formando gerentes de risco. Só que o pedido inicial era como que eu formo aquele agente que atua no atendimento daqueles call centers da época, que não tinha inteligência nenhuma, e várias tecnologias embarcadas de rastreamento. Bom, eu disse, eu preciso do manual. E para formar o manual, precisamos de formar um gerente que consiga, em cada elemento de controle, cadastro, consulta, rastreabilidade, definição de tecnologia, cada uma daquelas fases, eu preciso ter um gestor comprometido e entenda esse processo e traduza para a equipe. Então, o MBA nada mais foi do que consolidar esses conhecimentos, obrigado, e distribuir. Isso foi sendo publicado nesses locais que vocês estão vendo aí, esses artigos estão disponíveis, são públicos, né? Então, publicamos isso lá na COP, inicialmente, num evento sobre
acessibilidade hospitalar, foi um artigo muito interessante, simulação de acesso. Um artigo que depois influenciou a tomada de decisão dos grandes eventos para qual é o nível de capacidade que teria, por exemplo, para você evacuar um estádio ou para você ocupar um hospital. Então, vamos dizer, o meu mestrado, através de um trabalho que nós fizemos de simulação, pôde contribuir, vocês vão ver vários com o mesmo nome, artigos desenvolvidos com a finalidade de otimização que foi utilizado justamente nos grandes eventos nos grandes eventos que ocorreram no Rio. Depois, essa questão da segurança foi o que, para mim, me destacou. Eu teria que fazer como formato. Fiz o framework, mandei para testar. Por que a gente manda para um congresso? Será que eu estou falando a verdade? Porque eu posso publicar um livro e dizer, inventei aqui, vocês comprem, eu sou um grande consultor, um grande gênio. Quando eu mando para um congresso, quer dizer que alguém que nunca viu isso na vida, né, está sentado numa banca, não sabe o nome de ninguém, ele está vendo só um documento explicando o processo. Eu falei, isso faz sentido, vamos trazer para debate, vira referência. Então, aqui na SPOM, lá na Marinha, né, e também, esse aqui quase um autoplágio, que eu submeti ao mesmo tempo em 2 eventos na mesma época, tratando exatamente da questão de riscos orgânicos. Por que a gente tinha? A gente tinha riscos operacionais, o pessoal gosta de falar muito operação, e ainda não havia, a ISO 31000 não estava consolidada, havia, mas não estava consolidada como a cultura que hoje existe. E hoje existem normas para isso, inclusive a norma 28.000, ela foi recentemente atualizada pelo nosso grupo de trabalho dentro da ISO 31000. Para quê? Para que seja utilizada como referência para o nível de serviço que você quer entregar, e isso pode ser expandido além fronteiras, porque é uma norma que, se você estabelece esse critério no Brasil, ele pode ser replicado. A mesma coisa o OEA. O OEA ele foi criado lá fora para ser replicado aqui, porém, aqui foi criado esses 2 momentos, o que gera um problema de implantação e gera uma oportunidade de serviços, né? Depois, aí, a partir de 2018, eu vou trabalhar na pesquisa aplicada a equipamentos e técnicas e rastreadores e travas, né, dentro do GAES, que foi quem testou em laboratório aquelas travas de container, rastreadores para container, balanças para fazer a medição de balanço para evitar fraude de porto, balanças dinâmicas. E dentro desse grupo de trabalho, estabeleceu-se ali naquela mesma época, vocês devem conhecer um programa que vocês veem muito quando vocês pagam o seu pedágio, se chama Brasil ID. O Brasil ID ele padronizou aquele, não sei quem lembra, mas a gente tinha vários tags de pedágio para passar, não é isso? Essa integração que está ali, o padrão do tag, o modelo do back-office que está ali, isso tudo foi desenvolvido durante o programa Brasil ID. E a identificação dos produtos, dos veículos, das mercadorias, começou com a identificação de placas em 2006 e se expandiu para o Brasil ID. Eu estava no centro desse negócio. É uma questão de sorte, pessoal. Sabe que eu sempre me comparo com o Forrest Gump, né? Aquele cara que nem é tão inteligente assim, mas sempre estava no lugar certo, tirando a foto do lado de quem estava fazendo a coisa certa. E eu estava nesses momentos. Quando começou o Correio Internacional, eu estava lá operando. Quando começou o Brasil ID Identificação, eu estava lá estudando. Quando surgiu o celular, tinha uma demanda justamente da empresa onde estava, era onde nós implantamos. Poderia ter acontecido de outro jeito? Poderia, mas eu estava lá e tive a sorte de poder participar de cada elo desses processos, né? E aí, no gerenciamento de risco, quando a gente olha para o gerenciamento de risco a partir do transporte, eu fui para a Escola de Negócios Seguros. E dali a visão aumenta, porque você tem uma circular chamada 521, que determina que as empresas têm uma estrutura de gerência de risco. Olha que legal isso. Esse é um interlocutor que vocês vão encontrar agora nas empresas, nas organizações, porque virou regra ter uma estrutura a partir das seguradoras. E mesmo hoje, com a norma ISO 31000, as instituições todas são obrigadas a ter uma estrutura de gerência de risco. Para isso, nós temos que falar a mesma língua. E a melhor língua para se falar com o gestor de risco é dado. É o dado adequado, né? Que é o que vocês têm produzido. Então, a primeira linguagem é estabelecer qual parâmetros estamos tratando. Segunda questão é que, a partir desse momento, a partir do momento
conhecer as estruturas, eu montei alguns frameworks, que vão estar mais à frente, vocês vão ver, e explicando como é que se forma essa estrutura. E, por fim, publiquei agora, em 2025, a consolidação de um artigo que entrega o resultado, que é a gestão de continuidade de negócio pela USP. Então, esse ciclo, ele levou só 20 aninhos para eu poder desenvolver cada etapa disso. Ainda estão faltando 2 pontos. O ponto filosófico, que te move moralmente a estar fazendo gerenciamento disso, ou poder participar disso, e a metrificação do risco. Essa aí a gente está desenvolvendo esses 2 pontos para consolidar uma metodologia que está a caminho, porque ela já está pronta, ela precisa só desses anteparos. Vamos para o próximo? Então, como eu disse, 2000 e 2004 a gente escreveu sobre esse assunto. Eu coloquei em verde ali pessoas, vocês vão ver que esse artigo é da década de 80 para 90, que é Stockland Barrel Ram, que falou das interações de custos, eu transformei em funções. E acrescentei gestão de risco ali, como vocês podem ver, o risco financeiro. Isso foi minha contribuição teórica, aquela parte prática foi o simulador lá no 2004. A teoria foi isso. E agora, o Philip Kotler atualizou a visão dele em relação aos 4P, agora são 5P do marketing. As pessoas, o fator humano está presente. E nós temos que atualizar o meu framework. Vocês perceberam? Eles atualizaram, eu tenho que voltar, observar tudo isso e melhorar o framework. Observar no sentido de que alguns elementos ali de indicadores, e o que a gente está pensando? Em colocar os indicadores de performance e risco, porque é a única maneira de você modelar comportamento ao longo do tempo. Assim como se monitora todo o processo, para monitorar pessoas, você tem que fazer perguntas a elas, qual é o apetite e tolerância ao risco que elas têm. Então, vamos para o próximo. Então, esses são os frameworks que a gente foi construindo ao longo da história, né? Começamos ali como formar na direita, né, aquela bolinha, como formar os profissionais, de onde eles vêm, para onde eles vão, do que eles vivem, como se comportam, né, aquela conversa toda, e como é que a gente coloca todo mundo no mesmo plano. Na verdade, com o IA, eu pretendo fazer o meu próximo artigo dessa bolinha em 3 dimensões, porque ele nasceu em 3 dimensões. Eu só não conseguia representar isso. Eu não tinha competência técnica, né, de ficar desenhando. Hoje, com o IA, eu acho que eu vou refazer já em 3 dimensões, com os fluxos perpassando esse elemento. E a pirâmide é a mesma coisa, ele é muito mais um cone, porque estão dentro dos silos. Vocês vão ver que as consultorias trabalhavam com GR em compliance, em governança e gestão de risco. Veja bem, gestão de risco era só um report. Não, gestão de risco é estratégia. É isso que a gente estabeleceu como regra. E sempre estará ligado a um apetite ao risco. Por isso, aquele conflito que as pessoas veem no mundo real, em que todo mundo fica tomando risco e dizendo, olha, você está colocando a carga em risco. Não, ele está fazendo performance. Ele tem obrigações a cumprir. Você que tem que estabelecer qual é o parâmetro de controle. Qual é o benefício que ele tem por não se expor a risco. Alguém criou algum indicativo desse? Se não criar, ele vai continuar colocando a carga em risco. Se chama os incentivos. Os incentivos estão nos indicadores que você entrega, né? Que você explica como utilizar. Apetite, tolerância. Tolerância está dentro do norma 31.000, já vem desde daquela análise principalmente ligada à área de... Esse framework de baixa tolerância está muito ligado à área de saúde e segurança do trabalho para operações em locais de alto risco, como usinas nucleares. Então, ele foi criado para isso, para controle de extremos. E o COSO todo mundo conhece. Por que coloquei o COSO ali? Porque o meu propósito é ter um framework que abarque todos os processos de governança corporativa, e eu escrevi aquele de cima em 2014. Se você deitar a bolinha lá, você vai ver que parece que eu escrevi mais ou menos o COSO 3 anos antes do COSO. É intuição? Certamente, porque o COSO era um baita de um loucão, né? Então, eu acho que a gente está andando em sinergia do que o mundo está praticando no mundo todo. Vamos para o próximo? O mundo todo já está nesse caminho, a gente está acompanhando. Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil está atrás? Não, eu acho que pelos desafios que temos, e esses inputs eu tive todos através do contato com os meus alunos ao longo do período dos MBAs, então eu não sou criativo a tal ponto, na verdade são essas interações, me levou a esse último aí que está disponível também no livro, no e-book da Academia de Seguros, o último e-book,
e vocês vão ver que a gente foi evoluindo de uma visão de maturidade mais operacional, avançando para um plano tático, que é onde a gente vive hoje, em que tem muito PGR, muito planejamento, o documento que está no azul ali, é o documento de quem faz controles de quase eventos. Onde é que a gente tem que chegar para ser estratégico e sermos prestadores de serviços estratégicos? Quando a gente começar a prever. E é para onde eu acho que vocês estão caminhando, e é para onde a gente deseja estimular esse processo. Para isso, tem que ter uma área corporativa que dê essa cobertura. Então, a gente coloca lá, você vê, o BPO, e a gestão de BPO é a ideia de que uma gerenciadora possa prestar integralmente serviços de gerenciamento de risco às corporações, como já fazem parcialmente para operações específicas, se ela ser globalmente, estrategicamente, e com vistas à gestão de continuidade de negócio, para isso criar indicadores. O que a gente quer buscar com isso? Próximo. É a confiabilidade, a gente estabeleceu essa palavra confiabilidade por conta de que a engenharia entende bem disso. É mais fácil falar de risco, ao contrário de insegurança, eu acho que o termo que contrapõe aquela ampulheta, quanto maior o risco, menor a confiabilidade, quanto maior a confiabilidade, menor o risco, esse é um processo contínuo. Vamos para o próximo? E a mesma coisa, como eu já disse, na logística eu preciso de indicadores. Se eu não estiver com mensurações, eu não tenho entregáveis a fazer. Só que só entregar isso também sem um propósito, por isso que a gestão de continuidade, os planos de gestão de continuidade, eles são fundamentais. E o que é o programa OEA, para a gente ser breve e rápido? Ele é a gestão de conformidade e risco, como eu disse. Existe uma camada de conformidade que a gente não vai desenvolver aqui, porque não faz sentido para nós, e aí a gente está dentro desse ecossistema. Uma criatura que nasceu lá no início do nosso MBA, na primeira turma, na Fundação Getúlio Vargas, e tem uma pessoa que está aqui, que por acaso participou desse primeiro encontro de especialistas, né? E a gente foi criado lá. A ideia é que a gente mantenha a rede de profissionais discutindo permanentemente sobre isso, dentro de todos os ecossistemas, e hoje o programa começa em 2015 no Brasil, ele assina um acordo, e esse acordo, então você veja, em 2015 foi feito o acordo, em 2018 eu entrego a minha tese de doutorado tratando de OEA. Então, é aquele coisa, eu sempre estarei lá, parece que eu estou no momento para entregar algo, né? Em alguns momentos eu já tive a experiência e entrego, e outros eu tenho a experiência parcial, mas que a gente consegue incorporar como aquele framework das bolinhas ali que a gente trata. O que é o OEA, então? Próximo slide, vocês vão ver que o OEA ele tem ali um processo que começa na autoavaliação, então você começa com o quê? Com percepções de risco. Quem vai auxiliar esse pessoal a fazer isso? Geralmente é o pessoal da qualidade. Vocês acham que vai funcionar bem o pessoal da qualidade? Não é a conformidade, sim, e não é a segurança. Vocês conversando com os clientes, eu acho que é mais difícil. Primeiro, porque tem vários intervenientes contratados nesse processo, transportador, gerenciador, assegurador, todo mundo pedindo coisas e necessidades, e este pessoal da qualidade vai ter uma dificuldade incrível de entender, fora que aquelas informações são críticas que não podem chegar na mão de funcionários, muitas vezes, do setor da qualidade. Então, você veja que tem um conflito que precisa ser gerido no OEA Segurança, no OEA Conformidade também, mas no segurança muito mais, né? Porque ele se expande na cadeia de produção da empresa. Depois você vai ter que responder um formulário, depois você entrega essas informações lá para a Receita Federal, através, porque ela que controla as alfândegas, né? Aí você vai ter um resultado desse processo, vai incluir, e ao longo desse processo vai colocar as evidências. Olha que interessante. A mesma coisa que se espera na regulação de um sinistro. Eu preciso das evidências para fazer a indenização. Qual é a preocupação que vocês têm que ter no momento que tem apenas um interveniente, que é a Receita Federal, que controla não só a questão aduaneira, mas a questão tributária dos clientes, que essas evidências aqui, quais evidências que você pode ou deve, ou que não comprometa, que não seja algo sensível. Então, gestão da informação é questão crítica nesse programa. Entender isso e até onde estão as responsabilidades de cada um. Bom, aí você vai ter uma equipe de OEA lá validando, autorizando e certificando. Vamos para o próximo, lá da Receita Federal, né, obviamente, do programa.
vocês vão ver que esse processo ele se dá daquele resultado lá, e depois vocês vão ver ali, ó, certificação EA, mas ele para ali, não, em vermelho está lá, eu preciso continuar fazendo isso. Isso aqui, aquele compromisso inicial que é o PGR. Vocês já viram algum PGR ou EA aí por aí, voando? Não existe, né? Sentiram o problema? É disso que nós estamos falando. Ou desenvolvemos um PGR ou EA, ou nós vamos continuar entregando conformidades. E o que vai acontecer? Cada vez que você olha e muda um processo, você vai conseguir entregar conformidade? Não. Então, eu tenho um problema conceitual aí. Pode ir para o próximo. Tem um problema conceitual, que é o pessoal entender o que é o objetivo do OEA. O que o OEA pretende? Ele é um programa de certificação para riscos aduaneiros, quer dizer, a ideia é que as empresas que atuam no comércio exterior demonstrem baixo risco. Ele não falou segurança, ele falou baixo risco. Não é segurança absoluta, é baixo risco. Para isso, você tem que criar um indicador para ele. Você tem que ter um propósito em apresentar isso como um report, dizer, olha, eu tenho esse nível aqui de conformidade e este nível de risco que eu me comprou. O que é a conformidade? No fundo, a conformidade é o que você tem que ter de KPI, né? Ali não dá para fugir, entrega e pronto. É cara crachá. Agora, o KRI não, é aquilo que você tem de janela de flexibilidade, que você admite como problema e que você tem compromisso em melhoria contínua. Tranquilo? Então, a partir daqui que você vai ganhar o conceito de benefícios. O maior deles para o IAS é o Fast Track, é chegar num terminal e ideia inicial é você embarcar direto o container no navio sem ninguém tocar nele no terminal portuário. Esse é o desejo. A mesma coisa no avião, a mesma coisa em qualquer operação. E o que a gente tem de oportunidade de negócio nesse ramo? Só pegando aqui essa variação de 2022 até 2025, é o último informe, você vai ter aí 499 CNPJs que são certificados no Brasil. Hoje já estão com 682, nesse momento que vocês percebem que os riscos vocês demonstraram que há leves oscilações positivas. Então, a percepção de risco aumentou, obviamente, né? E, mesmo assim, alguém está buscando serviços que garantam a agilidade. Então, entregar soluções passa por gerenciamento de risco no comércio exterior. Esse é um conceito que eu acho que está bem claro o que o mercado tem de próximo. Bom, o que nós temos, então? Temos aí outras questões que o cliente normalmente pede, que ele tem lá todo um programa de ESG e tal. Também está integrado a isso, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles estão conectados ao programa e ele também, como eu disse, ele tem a questão de qualificar a cadeia produtiva e, principalmente, você só vai fazer isso se você qualificar os fornecedores. Qualificar os fornecedores é muito interessante porque não vai haver certificação de gerenciador de risco no AEA. Vocês acham que vai ser um selinho AEA? Não vai, né? Agora surgiu um programa chamado TRAM, mas que é basicamente na importação e no trânsito aduaneiro. Esses receberão uma validação da plataforma, não da gerenciadora. Então, se a gente não tem, como é que a gente capacita e certifica? Esse é o nosso desafio. E aí é o meu negócio. O negócio é capacitar pessoas. Certificá-las de que elas operam dentro das condições que este programa tem. E nós já disponibilizamos uma parte desse programa numa plataforma específica para isso, né? Então, você veja, se é promover aqui, evitando o tráfico de arma, tráfico de pessoas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, vocês viram que vocês não vão olhar simplesmente a operação, mas todo o ecossistema de controle daquele operador. Então, não é só se o motorista tem relação, não, é todo o ecossistema daquela empresa que hoje já está acontecendo, não está no PGR, mas todo mundo que tem um grau de sensibilidade está fazendo nas operações de transporte. Próximo. Bom, então os objetivos são esses, ó. De conformidade, garantir empresas atuando no comércio exterior operem com conformidade regulamentar. E o de segurança, garantir que não tenha tráfico de arma, tráfico de droga, tráfico humano, contrabando, terrorismo. Terrorismo, lembra daquele? Da onde que se reporta o terrorismo? Vocês conhecem o programa ISPS Code, né? Que foi implantado logo depois do 8 de setembro, era para evitar exatamente isso. Então, você veja, o que é o OEA ao final e ao cabo? É a integração do programa de segurança do ISPS Code
os frameworks dali, integrado ao gerenciamento de risco, ao controle de transporte fora dos portos. Então, não é só no controle. E veja qual é o desafio. Na certificação do ISPS Code, você tem 2 profissionais que, para você certificar o terminal, você é obrigado a tê-los. 2 Chief Security Officer, um para o terminal e outro navio. Aqui eu tenho um gestor da qualidade. Pouco desafio? Claro que eu tenho que qualificar toda a cadeia. Isso parece meio óbvio, né? E eu acho que aqui o programa já faz 10 anos, este ano, né? Está fazendo 10 anos, aliás, fez o ano passado, né? 10 anos do programa, e ele continua ainda dependendo. Se olharmos o cenário internacional, o que tem sido aí a questão colocada pelo próprio governo, o novo governo norte-americano? O que ele tem colocado como desafio para nós? Que ele não quer mais tráfico de drogas chegando lá. Então, olha o potencial que tem, as cargas que têm origem aqui, América Latina, América do Sul, para um programa deste, para empresas capacitadas, certificadas com pessoal certificado ou capacitado a entregar também, além do controle de carga, a contaminação de carga nesses itens. Drogas, contrabando, terrorismo, lavagem de dinheiro. Esse é o potencial que as empresas, como a Overhaul está aqui apresentando sua linha de negócio, a sua maneira de ver o negócio, tem pela frente. Um desafio grande, mas um desafio que passa por aquelas pessoas lá citadas, mas os processos, basicamente, eles são semelhantes e eles podem ser cambiados, estruturados para entregar esse resultado. Eu acho que o potencial neste ambiente, principalmente o Brasil, que tem boa parte do seu PIB voltado para a exportação e em cargas que não são containerizadas, quer dizer, o OEA está muito focado em container, então temos todo um arcabouço de desenvolvimento de processos para cargas soltas, para cargas commodities, que não estarão sob condições de containerização. Então, se percebe que tem um universo de desafios e oportunidades neste ambiente de negócio, e era isso que eu queria trazer para vocês. Muito mais do que eu conheço, é do que nós temos pela frente para conhecer e implantar. Então, vamos para o próximo. Esse é o nosso caminho aí, ó. Nosso caminho é longo, porque nós temos que controlar. Segundo a visão, essa é a visão da Receita. Eles falam de segurança da cadeia logística. Eu, particularmente, falar de segurança, eu tenho um pouco de problema. Eu acredito muito em gerenciamento de risco, que entregar segurança é sim ou não. Entregar gerenciamento de risco é entregar o melhor que você pode fazer dentro das condições oferecidas a partir do gerenciamento de risco. Era isso que eu queria falar com vocês. Professor, obrigado. É muito interessante essa visão, e quando a gente discute um pouco fora do mercado, que a gente fala muito no Brasil de gerenciamento de risco, mas a gente está sempre falando de dentro para dentro do país, né? Então, há 20 anos a gente atua nesse mercado. Mas, por exemplo, quando a gente pega a Overhaul ela nasce lá atrás como Freight Watch com dados, né? Depois ela se transforma no Overhaul, aí falando em visibilidade logística global e segurança global. Então, por exemplo, hoje nós temos clientes que o foco deles não é a segurança de roubo de carga, o foco deles é contra a contaminação, o foco deles está em compliance. Então, monitoramento de operações de container que saem do Brasil para os Estados Unidos ou para a Europa ou para qualquer outro país, e entre países com foco em proteção contra tráfego de drogas, faz parte do nosso core business, né? Eu diria dizer o seguinte: o nosso maior mercado como Overhaul, ele não está no Brasil, né? O nosso maior mercado como Overhaul, ele está fora do Brasil, ele está justamente entre origens e destinos aí em mais de 170 países, e naquele 1,1 trilhão de cargas movimentadas que a gente falou, né? Então, acho que a vossa palestra aí, a vossa fala vem muito de encontro a isso, né? O que mais que a gente tem no GR, né? A gente olha para a segurança, a gente olha para o gerenciamento de risco sempre com viés, né? Escolta, background check, né? Cadastro e consulta e rastreamento via satélite, mas a segurança é muito mais do que isso, né? E aí acho que vem um ponto legal da tua fala quando o professor traz o COSO, né? Porque existe hoje muito artigo científico, muita metodologia acessível
diferente de 20 anos atrás, diferente de 15 anos atrás, para embasar tudo isso. E aí eu vou aproveitar essa fala e o que o professor trouxe, porque a gente recebe uma pergunta aqui do Matheus, né? Que ele pergunta o seguinte, cadê? Deixa eu achar aqui, que ele pergunta aqui, ó, o que pesa mais hoje na redução de sinistro? Inteligência de dados ou execução de campo? Existe uma falsa sensação de segurança em empresas... Espera aí que pulou aqui. Existe uma falsa sensação de segurança Existe uma falsa sensação de segurança em empresas que investem só em tecnologia? Eu arriscaria dizer o seguinte, uma coisa não anda sem a outra, né? Elas são complementares, elas não são separadas. A gente pensa muito em inteligência de dados ou análise de dados como dado cru, mas não como a base que vai transformar informação em dados e inteligência para que você possa ter uma aplicação prática. Então, se você não tem uma operação de campo baseada em informação prévia e analisada, você não tem uma operação de campo tão eficiente quanto você poderia ter se você tivesse feito o ciclo da informação completo, né? E tudo isso, o professor, doutor aí, acho que tem artigos interessantes para as pessoas lerem a respeito, matrizes e metodologias mais ainda, para justamente mostrar isso, né? Para justamente dizer, não são coisas apartadas, né? Não, é por isso que está aquele framework, você viu aquele framework que eu coloquei lá, confiabilidade e risco. A confiabilidade é o que você entrega de performance para o teu cliente. Então, como é que você vai ter algo confiável que você não está monitorando, que você não está sensoriando, que você não está acompanhando? E sem tecnologia você não vai fazer isso. Sim. Segunda questão, se você não é capaz de ter um plano de recuperação, que é o caso da pronta resposta, no caso de todas as operações de controle operacionais lá na operação, você também não está entregando. Então, é muito simples. Não se tem mais o GR, e por isso que eu chamo de GR, não chamo de segurança. Se eu for chamar de segurança, o cara está fazendo escolta, esse cara é de segurança. O outro é segurança da informação, também tem, não é só a TI. Tem o pessoal do cyber lá, segurança, que não pode ver ataque cibernético e tal. Mas veja bem, o ecossistema e os entregáveis, eles se chamam gerenciamento de risco. Por isso que eu coloquei lá no meu último slide, qual é a segurança? Qual o valor de se ter implantado uma estrutura de gestão de risco? Né? Seja ela contratada, sob requisitos, né, definidos, sobre aquelas que você tem internamente. Qual o valor disso? As pessoas acham que isso é uma despesa, e se vocês olharem lá no framework, daquele framework que eu coloquei, do custo, né, que eu transformei em função, é isso, porque eu não ia explicar aqui que é custo, valor, gasto, despesa, isso está lá na minha aula, quando eu dou aula, a primeira coisa que eu ensino, sabe qual a diferença entre gasto, despesa, valor agregado, investimento? Pois é. Se você não sabe, vai ficar difícil responder as questões, porque em alguns momentos a tua operação exige que você gaste. No outro momento, você vai desembolsar, vai ter uma despesa com determinadas operações. No outro momento, você está batendo 0 a 0 ali, está agregando valor, mas é 0 a 0. No outro momento, o cliente vai ver em você como um investimento. E para você fazer isso, você vai ter que demonstrar isso. Eu não conheço outra maneira, até porque você nunca vai dominar os números do seu cliente, mas você pode dominar o processo de demanda do seu cliente, o processo das necessidades. E como é que eu meço necessidades? Qual é a regrinha? KPI, KRI. KPI, KRI. Eu preciso de indicador-chave de desempenho, de indicador-chave de risco. E negociar com ele. Quanto que ele tem apetite e tolerância para te pagar? Quanto vale esse negócio para ele? Na medida que vale pouco, você vai entregar aquilo que ele quer. Na medida que vale muito, você também vai entregar aquilo que ele quer. E vai receber por isso. Então, eu acho que o problema todo são as métricas, não só os processos. Se eu disser assim, qual é a dica? Dica, começa a medir as coisas pela regra correta, a regra que o cliente quer enxergar. É isso aí, meu caro. Bom, a gente acabou passando um pouquinho do tempo, então depois as demais perguntas a gente vai com certeza mandar as respostas aí para os autores das perguntas, né? Eu queria agradecer de novo a vossa presença, professor. Eu acho que o que fica de legal dessa webinar dessa vez é justamente essa parte
científica da coisa, né? Eu acho que a gente finalmente começa a chegar no gerenciamento de risco num patamar onde a gente não precisa mais só da sensação, né? A gente tem conhecimento acadêmico suficiente, a gente produz muito conhecimento acadêmico para que a gente faça essa área cada vez evoluir mais com base em pragmatismo, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença do professor, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, e é isso. Muito obrigado, professor Sérgio. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Como que eu saí do papo?